bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo na Primer TV. Hoje a nossa entrevistada é Gabriela Cordioli Couto. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Zigrid. É um prazer estar aqui hoje à tarde falando de assuntos que são tão importantes e tão caros aí à minha trajetória. É verdade. A Gabriela, ela é especialista no universo feminino. Ela vai explicar um pouco melhor desse trabalho, que é super interessante para todo mundo, tanto para os homens quanto para as mulheres, né, Sim. Gabriela? Mesmo trabalhando mais com o universo feminino, mas não tem como, né, não contemplar os dois universos. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, como começou, Gabi? Então, eu comecei em 2013, digamos, eu tive a primeira sementinha do meu trabalho. Eu comecei a praticar uma metodologia de dança que é o Salt Dance, que trabalha a dança como forma de empoderamento feminino. E aí foram por meio das dinâmicas, porque na verdade ali a dança é só um instrumento para o autoconhecimento. Sim. Né? E a dança a gente sabe também que ela tem muito de conexão com o feminino. E durante as dinâmicas eu comecei a perceber alguns incômodos vindo à tona. Né? Eu me olhando no espelho, eu tocando meu corpo. Aí eu comecei a perceber como eu estava desconectada do meu corpo. Até então eu estava seguindo a trajetória acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, e aí eu estava muito cabeção. Eu estava também racional, pragmática. Exatamente, imersa num ambiente muito masculinizado. E eu estava muito masculinizada. E dali me despertou vários incômodos que eu comecei a trabalhar na terapia. E aí, na terapia individual, eu comecei a me dar conta que eu precisava me reconectar com o meu feminino. E nisso, durante o doutorado, eu já estava pesquisando sobre o universo das mulheres. Então, eu comecei a fazer uma imersão nos grupos de mulheres, claro, para minha pesquisa e para mim, como minha forma de cura. Isso. E aí, comecei a participar de grupos do sagrado feminino. Porque o que me incomodava em alguns movimentos que eu fui feministas, que eu acho que são essenciais, né, as conquistas que a gente tem hoje. São muito a gente tem que honrar e respeitar, porque se nós estamos aqui, graças a esses movimentos também. Exatamente, exatamente. Mas o que eu comecei a perceber é que eu não me identificava com alguns movimentos, exatamente porque eu acredito que se eu estou lutando para que essa outra energia, o feminino, se fortaleça, o caminho é da amorosidade, né, e não da opressão. Então eu comecei a me identificar muito com os grupos do sagrado feminino. E aí, claro, eu comecei a trilhar uma trajetória de muita cura e reconexão comigo. Eu comecei a despertar aí uma Gabriela que estava lá adormecida desde a infância, que foi muito reprimida. E aí, claro, me veio a vontade muito grande de compartilhar de todos esses aprendizados, de todas essas vivências com outras mulheres, porque para mim foi muito transformador. Porque, como eu falei, né, eu estava muito polarizada, a minha energia, porque aqui a gente, quando fala de feminino e masculino, que fique bem claro, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de duas energias. Que todos nós possuímos, tanto a energia do masculino quanto feminino. E o sucesso é o nosso equilíbrio. Exatamente. E o que acontece? Na sociedade patriarcal, a gente vive uma polarização muito grande para o masculino. Das mulheres, inclusive. Exatamente. Eu acho que tu deves ter isso, né? Eu também sou uma que tenho essa energia do yang muito forte. Geralmente essa mulher que está no mercado de trabalho, que está atuando, ela tem a tendência a ter essa energia do yang forte. Só que em função disso, vem os desequilíbrios e problemas de saúde, emocionais. E daí que vem esse resgate, essa necessidade desse olhar para o feminino. Porque é aí que está a nossa força, não é isso, Gabi? Exatamente. E quando eu comecei a me conectar com a minha intuição, mas principalmente com o meu corpo, com os meus ciclos, aí tudo começou a se transformar. Eu tive um quadro também de compulsão alimentar durante 15 anos. E aumentou o peso? Isso, aí aumentava, baixava, eu engordava, emagrecia muito rápido. E aí nesse momento foi que eu me dei conta que um dos elementos que compunham, digamos, né, os fatores que agravavam esse quadro é exatamente essa desconexão do meu corpo. E aí nesse caminho de resgate do meu feminino eu fui curando também essa minha relação com o corpo, com a alimentação, enfim, então para mim foi um caminho efetivamente muito transformador. Eu também, durante muito tempo, eu sempre me vi muito yang, muito forte. E a gente é como se fosse um mecanismo de sobrevivência, né? Isso. A mulher, ela tem isso. Ela já tem uma tendência natural a ter essa energia. Isso daí é nosso. A gente tem algumas mais para o yin e outras mais para o yang, assim como os homens. Quando eu falo yin, mais para o feminino e o yang mais para o masculino. Homens também, existem homens que têm
um feminino maior do que o masculino, independente do gênero, isso não tem nada a ver com gênero. Isso. E também a gente vê que quando há um desequilíbrio, esse desequilíbrio faz com que venham outros problemas, né? E a gente tem que sempre buscar o equilíbrio para que tudo funcione de uma maneira harmônica e a gente consiga colocar a nossa potência, a nossa força para o que realmente é importante. Exatamente. E isso que tu fala, Zigrid, é muito importante, porque assim, mesmo os homens, o que acontece? Essa polarização para o masculino acabou exacerbando uma energia e criando também alguns problemas, né? Por exemplo, essa desconexão com o nosso corpo emocional, com as emoções são do feminino. Elas têm criado doenças psicossomáticas, né? E os homens, que eles são criados de uma forma a negligenciar, a negar mais ainda os sentimentos do que nós, mulheres, eles sofrem gravemente com isso. Tem um documentário muito interessante norte-americano que é The Mask You Live In, no Netflix, que eu recomendo a todos assistirem, que mostra a realidade. Eu não sei se você chegou a assistir. Ainda não. É maravilhoso. E aí ele mostra a realidade de jovens, de meninos norte-americanos, e aí que são muito violentos na escola, mas mostra a realidade por trás dessa violência. São meninos feridos, são crianças feridas que não sabem lidar com aquelas emoções reprimidas e acabam transbordando, transformando isso em agressividade para tentar botar essa energia para fora, exatamente porque não tem um acolhimento, não tem uma conversa e não sabe lidar com seus sentimentos. É o desequilíbrio, né? Exatamente. Forças. Bem interessante. O teu trabalho de pesquisa, ele já teve a ver com isso ou foi a partir daí que surgiu? Eu digo assim, a pesquisa acadêmica já foi voltado para esse universo feminino? Foi, né? Eu trabalhei com as mulheres no hip hop, a luta contra as opressões de gênero, raça e classe social. Oh, que legal. E aí foi essa caminhada, né, que foi a minha caminhada de cura também, que eu comecei a perceber. Eu já quis pesquisar esse universo porque eu percebi que eu precisava me aproximar dele e principalmente me apropriar dessa história, porque a gente traz uma bagagem ancestral e precisava me apropriar dessa história para aí poder fazer diferente. E aí, claro, na minha pesquisa eu já identifiquei várias coisas que são elementos que eu uso hoje no meu trabalho, né? E é impressionante, isso é uma das coisas assim, que eu gosto muito, tanto da parte sistêmica, que hoje também tem se trabalhado bastante, eu sempre chamo alguém que constela para falar a importância dessa visão ancestral, que a gente tem que honrar. A gente não está desconectado com a nossa história. E quando a gente pensa que a gente está desconectado, também vem um monte de problemas que é lá de trás. Exatamente, a constelação, como tu colocaste, traz maravilhosamente, porque muitas vezes a gente tem bloqueios, e aí de novo vem a nossa negação também dos sentimentos, né? Sim. Sentimentos negados que na verdade não fazem parte da nossa história, não são um trauma que a gente teve na infância, um registro, mas que são da nossa ancestralidade que vem, né, na nossa corrente, no nosso DNA, na nossa coletivo. Exatamente. Então, assim, isso no trabalho feminino, eu atendo tanto individualmente quanto em coletivo, né, em grupos de mulheres, workshops. Mas eu vejo que esse é como se fosse um primeiro passo do trabalho pro feminino. Tá, então vamos primeiro começar honrando a nossa ancestralidade, se conectando com essa ancestralidade, entendendo o que a gente traz que não é nosso, que não nos serve mais, o que a gente pode devolver e também recuperando a força dessas mulheres, dessa ancestralidade feminina, né? Porque, bem como tu colocou, a nossa força, né, para além daquilo que é apregoado, por exemplo, pelos filmes de super-heroínas, que me chama muita atenção, que as super-heroínas, os superpoderes delas são características do masculino, é a força física, é a racionalidade. E, na verdade, a força do feminino está exatamente na intuição, no sentir, no corpo, na sensorialidade, na sensualidade, né? É verdade. Falando de sensualidade, fala pra gente sobre o Tantra, né? Que é um assunto que tem, acredito, muitos tabus, com certeza. Muito. A nossa, isso tem a ver com a nossa cultura ocidental, né? Que a gente vê que já mais para o Ocidente já é diferente, na Índia é diferente, que é visto, né, dessa forma. Como é que esse trabalho ele tem chegado aqui? Eu digo, na nossa cultura, muitos tabus ainda, preconceitos, ou a curiosidade acaba sendo maior e isso faz com que se abra para um novo caminho, uma nova terapia. Então, o Tantra também para mim foi um dos caminhos assim muito transformadores e sim,
Ainda tem muito tabu, é muito interessante porque quando eu falo que eu trabalho com empoderamento do prazer feminino, eu vejo vários olhinhos de mulheres brilhando, mas muitas delas não conseguem chegar e vir falar comigo e me fala um pouquinho mais pelo medo. Porque a questão, o que acontece, né? O Tantra é uma filosofia milenar indiana que chegou aqui no Ocidente por volta dos anos 60, 50, né? E aí tanto pela sociedade gnóstica, movimentos místicos, quanto pela corrente do Neo-Tantra, que é a corrente que eu sigo, né? Que foi disseminada pelo mestre Osho aqui no Ocidente e que se apropriou tanto dos princípios basilares do Tantra, quanto de outras filosofias e outros conhecimentos, como a bioenergética, o rebirthing, que é o renascimento, né? E aí criando metodologias específicas exatamente para a gente se conectar com essa supraconsciência que o Tantra apregoa, né? Então, na verdade, o Tantra é um caminho de reconciliação com o todo, né? É uma visão de mundo, então, mais do que uma prática específica, ela é uma visão de mundo que enxerga o universo como um sistema interligado, uno, né? Então, não sou eu e a natureza. Todos nós somos naturezas, não sou eu e você. Somos todos um porque a gente compartilha dos mesmos medos, dos mesmos sentimentos, né? Por mais que com especificidade, mas no geral a gente está compartilhando aqui essa vida nessa terra, né? Nessa tridimensionalidade. E aí o Tantra, por meio de várias ferramentas, que aí a gente tem a massagem tântrica, né, que eu trabalho, renascimento, meditações ativas, se propõe a se reconectar com essa energia de vida para que a gente expanda a consciência e consiga voltar a esse estado natural que é de reconexão com o todo. Com a natureza, né? E de ver de uma maneira simples, né? Exatamente. E é interessante porque o Tantra, ele é considerado, inclusive, uma filosofia matriarcal, porque a mulher é muito central e tem muito da energia feminina, né? Tanto que para o Tantra, o único caminho da plenitude é o caminho do amor. E aí, para expressar esse amor, para me permitir sentir esse amor, e aí não é esse amor que a gente conhece aqui, que é esse amor do apego, da posse, do controle, não, esse amor desapegado. E para que eu possa receber esse amor, eu preciso me desfazer de todas as barreiras autoimpostas para que esse amor possa fluir na minha vida. E aí, quando eu falo de barreiras autoimpostas, são os traumas que a gente tem lá na nossa infância, preconceitos, né? Os bloqueios que não permitem que essa energia de vida e que eu acesse essa consciência superior. E nesse trabalho, porque eu imagino como eu falei no início, a nossa própria cultura, ela tem esses preconceitos, não é Sim. da nossa cultura, então tem que ser desconstruído algumas coisas para poder ser trabalhado de uma maneira plena. Como que isso funciona terapeuticamente? Tem, por exemplo, um número de sessões para que a pessoa consiga chegar ao ponto de ter realmente o entendimento e poder ser terapêutico para ela, não ser algo só racional, entendeu? Sim. Em termos de conceito. Então, bom, o Tantra, só para contextualizar, ele foi muito... Explica. Isso, o Tantra foi muito deturpado, né, quando chegou no Ocidente, exatamente porque ele parte de uma visão desrepressora da sexualidade. Porque para o Tantra, a energia sexual, né, muito mais do que uma energia para o ato sexual, ela é a nossa energia de vida, de criação, de transformação. E aí por isso que eu preciso expandir essa energia. O que acontece é que muitas correntes, em função dessa visão desrepressora, começou a se apropriar indevidamente desse conhecimento para justificar orgias, sedução nos relacionamentos, enfim, né, uma sexualidade desregrada. E não é assim, né, a filosofia deturpou. A filosofia tântrica vê a sexualidade, o ato sexual como sagrados. E aí, claro, no processo terapêutico, essa desconstrução, porque a gente traz um inconsciente coletivo, uma visão ancestral em que a sexualidade foi altamente deturpada e negada. Até porque na própria sociedade capitalista, bloquear essa energia
não bloquear, mas canalizar essa energia para o trabalho era necessária, porque quando eu começo, por exemplo, a desperdiçar essa energia no ato sexual ou nos encontros ou criando a minha própria vida, eu vou produzir menos no trabalho. Então, por isso que tem um interesse também de canalizar essa energia de criação para produzir algo para o mercado, Já né? de dominação. Exatamente, de controle, de dominação. E aí o que acontece? Nas sessões individuais, vou falar dos 2 trabalhos, né? Primeiro, eu trabalho nos workshops exatamente para mudar essa visão, para que as mulheres, né, o meu público hoje são mulheres, para que elas compreendam que o prazer é esse canal de conexão entre eu, o meu corpo e a minha divindade interior. Não é algo... a minha força, né? Tem a ver com aquele chakra básico. Exatamente, a Kundalini, né? Que é essa energia de vida que fica aqui no chakra básico. E a ideia é fazer com que por meio das meditações ativas, massagem tântrica e outros procedimentos, que essa Kundalini suba. E aí, nessa subida, ela vai passando por todos os outros chakras, né? Umbilical, plexo solar... Enfim, até chegar ao coronário, porque daí, à medida que ela vai passando, ela vai limpando esses bloqueios energéticos e ela permite que eu chegue até o chakra coronário para me conectar com esse todo que é o universo. Mas claro que esse é um processo gradual, é um processo, não é do dia para a noite, né? E é um processo que exige exatamente a gente quebrando várias crenças, vários bloqueios. E aí é por isso que, por exemplo, no atendimento individual, eu criei uma metodologia própria que eu uso vivências do sagrado feminino para que a mulher primeiro vá se conectando com o seu corpo, com a sua história e limpando essas memórias ancestrais para depois a gente chegar na massagem tântrica. E aí com o corpo já mais centrado, com uma mente já mais silenciada. Conectada. Exatamente, para que eu consiga efetivamente chegar a esse estado de supraconsciência. E claro, nos workshops a gente vai trabalhando com vivências também para ir fazendo essa limpeza, né? Porque esses bloqueios todos estão no nosso corpo. Então essas técnicas ajudam também a liberar essa energia retida, esses bloqueios, enfim. Essas tensões, né? Isso é uma coisa assim que é até visível quando você fala a respeito, quando a pessoa está cheia de nós, né? Ela vai fazer uma massagem, ela está toda travada ali. Isso. Tem exatamente a ver com isso que você está falando do corpo, que vai somatizando, que vai prendendo essas emoções. Exatamente. Porque o corpo sempre vai reagir, né? A gente está, por exemplo, no encontro nós duas, né? Nosso corpo ele vai reagir ou via relaxamento, Sim. expansão, e aí eu estou me sentindo relaxada, ou se eu estiver tensa, com medo, contração. E aí fica aquele registro ali de outros momentos também que eu já contraí e tensionei. E aí, claro, por isso que acessar o nosso corpo, essas memórias, a gente vai acessar algumas travas que foram criadas aí ao longo da nossa história, né? Principalmente lá na primeira infância, até os 7 anos, né? Porque daí fica esse registro no nosso corpo. E é bem isso, se às vezes acontece alguma coisa e me vem uma dor de barriga que eu não sei de onde vem, né? Esse é um registro do corpo de alguma memória que eu tive, assim, de alguma experiência que eu vivi no passado. E até as doenças psicossomáticas. Dentro do meu trabalho de coach, eu também trabalho essa questão. Então, assim, é fácil quando a gente começa a entender, por isso que eu sempre digo, o autoconhecimento é a base de tudo. Porque quando a gente para ouvir o nosso corpo, né, aonde está doendo, aonde está incomodando, sempre tem uma mensagem associada e ela é muito clara. É incrível como ela é clara, né? E não é à toa, assim como os problemas, quando eles surgem, eles têm um porquê, têm uma razão de evolução, essas dores também, né? Essas travas, elas nos mostram algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser olhado. Exatamente. Fantástico, isso. Gabi. E como é que você falou essa parte do workshop, individualmente, geralmente são quantas sessões? A pessoa ela chega com um objetivo específico para ser trabalhado? Como funciona? Isso mesmo, a pessoa me procura, né? E aí a gente marca uma sessão inicial que a gente vai levantar primeiro qual o objetivo com esse trabalho, quais são os bloqueios. Geralmente tem um questionário. Eu gosto muito, tem um teste das deusas, os arquétipos das deusas nos ajudam muito a identificar que energias que estão fortes dentro de mim, que energias que eu preciso fortalecer. E aí, por meio de todos esses instrumentos, eu direciono o trabalho. E aí, o número de sessões vai depender para cada uma, né? Tem mulheres que já na primeira sessão
tem um resultado fantástico, Já assim, desbloqueia. acessam uma memória e conseguem liberar. E tem outras que não. Então, assim, é caso a caso, né? Mas geralmente é mais de uma sessão, porque, como eu falei, como a gente vem de uma história de tabu, de repressão muito grande, esse trabalho, Às vezes ele leva tempo, né? Isso, é um trabalho formiguinha, né? Então, geralmente é mais de uma sessão, né? Esse salt dance que você falou nisso, é o mesmo que o estileto? Então, ele se apropriou de algumas, do estilo de dança, né, e de outras danças urbanas, outros estilos, né, como Vogue, Popping, Locking. E aí, a Rafaele de Oliveira, que foi a criadora do Salt Dance, ela criou essa metodologia também, ela tem uma formação também em artes cênicas, e aí ela traz várias dinâmicas e dança também, que a gente vai se conectando com aspectos do feminino. Né? E é bem interessante. Eu fiz a formação, hoje eu não sou mais instrutora, mas eu fui instrutora durante 2 anos, né? Quando eu estava iniciando essa caminhada aí do feminino, né? E é um trabalho maravilhoso. Hoje em Florianópolis, quem dá os workshops é a Itana Luiz, que é uma instrutora, né? E super recomendo aí para as mulheres que querem começar essa caminhada. Dance. Salt Dance, isso. Não apenas como uma dança, mas como algo terapêutico. Isso, exatamente. Eu acho que é um primeiro passo. As mulheres que estão procurando assim, eu sinto que eu preciso me reconectar com o meu feminino, não sei por onde começar. Essa é uma boa pedida. Né? E a dança, ela traz muito da energia feminina, a dança por si só. Dança do ventre, muito, fiz durante muitos anos a dança do ventre, é algo que a pessoa pensa, ela não tem ideia, só quem faz realmente da conexão que isso traz, da pessoa, dela, do ventre, né? do feminino, de um momento ali que é só dela e de mais ninguém, de reconexão, né? De se concentrar, toda a batida da música tem um porquê, tem algo terapêutico. Eu acho assim, as artes de um modo geral, isso aqui é que eu acho interessante, a questão do yin, da energia do feminino, das artes, da música, que ela trabalha muito com isso. E às vezes a gente está tanto nessa coisa do dia a dia, de cumprir horário, compromisso. Você que veio de uma parte acadêmica sabe como é difícil, né? Você dar conta, às vezes, de trabalhar, de fazer um mestrado, fazer um doutorado e ter compromissos que são muito racionais. E conseguir equilibrar isso é um desafio, eu acho que é um desafio também para a mulher moderna. É um grande desafio, até porque a demanda é muito grande, né? É cobrança no trabalho, e aí é uma cobrança que negligencia totalmente o fato de nós mulheres sermos cíclicas, né? Eu estou num período que exige maior recolhimento, por exemplo, período pré-menstrual, né? E que até dizem que TPM é tempo para mim, que deveria ser um momento de recolhimento, mas infelizmente hoje as demandas da sociedade não nos permitem, né, seguir e respeitar esse ciclo. Então é daí que começam a vir o estresse, né? A gente tem um percentual, até estava escrevendo um artigo, e aí falando, eu acho que foi publicado em 2017 por uma revista indiana, falando que 67% das mulheres brasileiras se sentem estressadas e desconectadas. E que dentro do ranking mundial, o Brasil é o 5º país em que as mulheres se sentem mais infelizes. Então a gente tem um índice muito alto de mulheres que não estão satisfeitas com a sua vida, né? Hoje as mulheres elas estão mais independentes financeiramente, elas estão alcançando mais coisas relativo ao passado, só que também o grau de infelicidade associada com a imagem, eu trabalho muito essa questão também da imagem pessoal, da comunicação não verbal, é elevadíssimo. Então, você ganha mais, você trabalha mais, mas ao mesmo tempo você está muito mais insatisfeita com a sua própria imagem, com aquilo que você alcançou, é aquela necessidade que você nunca está satisfeita, sempre quer mais. Tem uma linha muito tênue entre aquilo que você tem que buscar, que a gente sempre tem que estar realmente com desafios, porque isso faz bem, né? A gente está sempre em movimento, em evolução, mas ao mesmo tempo saber dosar, saber se permitir, dar tempo, como você falou, para o seu corpo, para a sua mente, porque só assim a gente consegue alcançar, né, essa plenitude. Não é só fazendo, ou também só ficando no estado contemplativo. Sim. É esse equilíbrio que muitas vezes é difícil e só o autoconhecimento,
trabalhando essas terapias que são inúmeras, né? Tem muitas formas da gente se olhar, parar e se reconectar com esse feminino. Também com o nosso, a gente, como eu falei, né, a gente tem um equilíbrio, isso tanto do masculino quanto do feminino, a gente tem que estar equilibrado. Exatamente. Que é isso, é o realizar, mas também me interiorizar. O realizar é do masculino, me interiorizar é do feminino. Então, o equilíbrio, né, entre competir, ok, eu tô no mercado de trabalho, né, eu preciso também estar competindo, estar me preparando, estar fazendo formações, cursos, estudando, mas eu também preciso me conectar com os meus sentimentos, com a minha intuição, nem tudo é racional. Sabe aquela vozinha que fala dentro e que a gente acaba esquecendo? É fundamental. Eu acho que é essa vozinha que faz a diferença. Exatamente. E aí que está a força do feminino. Né? E não é na força física lá da Mulher Maravilha, não, né? Não, isso daí é uma coisa que eu acho interessante. Eu uso também muito, eu gosto do arquétipo do guerreiro, da Mulher Maravilha. Só que a gente tem que saber usar ele de uma maneira muito equilibrada. Porque também se você só usa esse arquétipo do guerreiro, junto vem o lado sombra, né, do arquétipo, não é só da força que você consegue vencer os inimigos, não. Também vem as dificuldades acompanhando para que esse arquétipo se manifeste. Sim. Isso é meio filosófico, né, a gente conversar aqui. Às vezes talvez as pessoas tenham dificuldade de compreender isso, mas até que ponto a gente não é só uma. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia, que a gente tem muitas melhores versões de nós mesmos. Isso. E a gente tem que saber conectar nessas versões, tem que saber o momento de acelerar, o momento de pausar, o momento de ficar introspectiva, como você falou. Isso. E isso é importante, isso também é característico do feminino, que é a fluidez, né, Zigrid? A gente conseguir fluir entre esses diferentes arquétipos. Por exemplo, quando eu tô lá no mercado de trabalho, quando eu tô lá, às vezes eu preciso ser mais Mulher Maravilha mesmo, e aí eu preciso ativar essa energia, encontrar essa energia, ativar essa energia dentro de mim. Mas quando eu tô dentro de casa com os meus filhos, eu não preciso ser a Mulher Maravilha. Eu posso ser a Deméter, acolhedora. A Deméter é uma deusa, né, grega, e ela tem essa energia do acolhimento, da amorosidade, da família, né, da mãe. Então, assim, eu posso ser Deméter. Quanto mais eu permitir que essas energias fluam dentro de mim, e quanto mais eu conseguir lançar a mão dessas diferentes energias, mais plena e mais conectada com uma paz interior eu vou estar. E assim, eu acho fantástico, por isso que eu também te convidei para vir aqui. E até foi muito além do que eu imaginava na nossa entrevista, é para mostrar isso, que a gente não precisa pegar um único papel e atuar, que aquele é o meu papel. O exemplo da Mulher Maravilha. Você chega em casa, você não precisa ser a Mulher Maravilha em casa, nesse sentido de guerreira. Você tem que saber o momento. Eu acho que esse que está o equilíbrio, o autoconhecimento e da gente buscar se desenvolver a partir dessas terapias, a partir desse novo olhar, para entender que aí está tudo bem. Exatamente. Tem condições de dar amor, de trabalhar, aquele ambiente, todos conseguem crescer e se desenvolver a partir daí. Exatamente. Gabriela, de novo, obrigada. Imagina, por ter aceitado. Eu que agradeço, foi um prazer. Passou super rápido, 30 minutos, né? Super rápido a nossa entrevista. A gente conseguiria mais ainda. Iria mais umas 2 horas aqui. Obrigada novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana nós vamos conversar sobre cristais, um pouquinho mais desse assunto, para a gente entender, se conhecer mais, parar e refletir a respeito desse universo que nós somos. Beijos, até semana que vem.